Abra sua Bíblia, meu irmão. Trazer uma palavra para nós. Lá em Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Não é a primeira vez que eu vou ministrar acima desse texto, nesse ano, que o Espírito Santo tem falado muita coisa comigo, meu irmão, acerca do encontro com os possessos. Que muitas vezes a gente não quer se encontrar com eles, mas não tem jeito, irmão. Então Deus me deu uma outra palavra nesse texto, preste bastante atenção, nós vamos ler Marcos capítulo 9, do 14 ao 29, esse bloco de texto fala sobre a cura de um jovem possesso. E eu gosto desse tema como está aqui na minha Bíblia, porque não está escrito a cura de um enfermo. Está literalmente a cura de um jovem possuído, de um jovem possesso. E eu creio que tem mais a ver realmente com o contexto do que a gente vai ler, amém? Marcos capítulo 9, do 14 ao 29. Você achou? Diga glória a Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. E estes, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai desdefinhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Coisa linda, né, irmãos? Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Pai, consagramos os minutos que virão para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo.
que nada nos tire do templo nesse momento. Estamos aqui, Senhor, para te ouvir. Então o inimigo não vai nos impedir de ouvir a tua palavra. Nós cremos, em nome de Jesus. Amém. A verdade é, meu irmão, que Jesus novamente se encontra com uma multidão. Entretanto, a multidão que ele encontra não era uma multidão que foi em direção a ele. Diga-se comigo, essa multidão, diga bem forte, essa multidão não estava ali o esperando. A verdade é que a Bíblia diz que aquela multidão estava ali, olha só, ao redor deles, porque havia uma discussão. E olha que Jesus nem estava ali. Estava ali, sim, né? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão, ou seja, a multidão já estava ali. E a Bíblia diz que eles estavam ao redor dos escribas. Como eu já ministrei certa vez, ou se você vem na escola dominical, você sabe, os escribas nada mais eram do que pessoas cultas. Pessoas, meu irmão, que tinham o prazer de entender as coisas. Prazer, meu irmão, de se verem, de se entenderem mais inteligentes do que os outros. E eu abro, meu irmão, um adendo aqui para nós. E eu quero te dar uma palavra forte, irmão. Cuidado se você se acha inteligente. Porque muitas vezes, meu irmão, a maior cilada para a nossa vida não é um espírito de pombagira, não é um homolum do inferno, não é o tranca-rua, não é o demônio sem imaginar, mas às vezes o maior inimigo que a gente enfrenta é a nossa própria capacidade intelectual. Quem dera, meu irmão, muitas vezes quando a gente enfrenta os macumba aí, sabe o que a gente faz? A gente quebra no nome de Jesus. Acender uma vela preta, uma vela vermelha na porta da minha casa, o que eu faço? Primeiro eu repreendo em nome de Jesus, quebro as velas e eu sei que aquela vela, aquela macumba, aquela galinha, seja lá o que for, não tem influência sobre a minha vida. Aleluia! Tranquilo, irmão. Só que a vela eu vejo, a galinha eu vejo, o sal grosso eu vejo, mas muitas vezes eu não vejo o engano da minha inteligência, o engano dos meus argumentos, o engano das minhas discussões. E pior, meu irmão, que feitiçaria, o nosso intelecto se torna o pior dos nossos inimigos. Não é à toa, meu irmão, que eles estavam ali para discutir. Pergunta assim para o seu irmão, você se acha inteligente, né? Fala aí. Vou nem perguntar para você levantar a mão, mas você se acha inteligente? Talvez não, irmão. Tem gente aqui que pelo contrário. Talvez a baixa autoestima é até maior, mas há alguns que não. Há pessoas que discutem com a sua própria consciência. E é tremendo, meu irmão, tremendo e triste. Porque muitas vezes as nossas discussões atraem multidões. As mentiras das nossas discussões, da nossa inteligência, da nossa argumentação, muitas vezes traz multidões de curiosos. Por que aquela multidão estava ali, estavam vendo e discutindo? Meu irmão, discussão de quem
está longe de Deus só atrai curioso. Discussões, meu irmão, que não fazem sentido. Eu amo, meu irmão, a igreja metodista, porque a igreja metodista é uma igreja, uma denominação que nos deixa pensar, amém? Aqui na igreja metodista você não vai ter aqui no telão uma lei de regras, de norma, qual o centímetro da calça que você pode usar, se você pode raspar debaixo do braço, se brinco vermelho é de pombagira, então o azul é de Deus, isso aqui. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí? Que nós não somos alienados. Nós deixamos você pensar. Isso é bom, irmão. Sabe por que isso é bom? Porque se Deus quisesse que nós não tivéssemos nenhuma liberdade para pensamentos, Ele deixaria para nós talvez um livro, em vez desse tamanho, talvez um livro assim, ó, ou maior. Mas sabe o que Jesus diz para nós? Tudo se resume a amar a Deus e amar o seu próximo como a você mesmo. Aí sabe o que papai faz, irmão? Ele dá uma direção. Vocês têm que se amar. Esses pormenores que nos cercam como denominações, esses pormenores que nos cercam e às vezes nos levam a discutir mais do que falar do Evangelho. Tem gente, meu irmão, que vê mais vídeo de YouTube, vídeos polêmicos, do que vídeos que edificam. Tem gente, meu irmão, que está em grupo de WhatsApp porque é polêmico, mas que nada edifica. Sabe por quê? Porque tem curioso no nosso meio. Você já viu como quando tem um acidente, e muitas vezes a pista está até livre para você passar, mas a verdade é que cria-se um congestionamento, porque todo mundo quer vir devagarinho para ver a desgraça. Eu duvido, meu irmão, que o trânsito ia parar se tivesse lá um marido entregando flor para sua mulher e abraçando, ou qualquer coisa normal. É morte, é desgraça, é discussão, meu irmão, um monte de gente para. Será, meu irmão, e eu falei isso aqui semana retrasada, se eu não me engano, será que você é um curioso? E a tua curiosidade te leva a vãs discussões? Meu irmão, você tem o mesmo ânimo para pregar o Evangelho do que para pedir voto para o Bolsonaro? Isso não é normal não, tem várias pessoas questionando isso, e é de Deus. E todo mundo sabe aqui, eu vou votar no Bolsonaro mesmo. Mas eu vejo uma veemência, irmão. É uma paixão para converter o voto. E para ganhar uma alma para Jesus, tu não faz nada. É o herói do Brasil. Larga de ser bobo. É o meu mito, meu irmão, é mito coisa nenhuma. Se você, meu irmão, está iludido, você vai se decepcionar. Eu não estou falando que ele vai ser um mau presidente, não. Eu creio que ele vai ser um bom presidente, até. Entretanto, irmão, toda vez que o homem cria super-herói errado, ele quebra a cara. Então hoje está o meu irmão, o povo toma ânsia, tem discussão, eu estou lá. Tem coisa polêmica, eu estou lá. É para falar do amor de Jesus, não dá ibope, não. Orar por um enfermo, meu irmão, você sabe que há pessoas doentes aqui no nosso meio. Quantos pedidos de oração você compartilha na sua vida?
Pessoas, meu irmão, que estão sofrendo, estão morrendo, e você não está nem aí para isso, porque você quer estar no meio da discussão. E sabe o que acontece, meu irmão, quando você só vai para o meio de discussão? O endemoniado continua endemoniado. Porque é isso que aconteceu. Estavam ali discutindo. Estavam ali, meu irmão, maximizando mais as suas diferenças do que aquilo que os unia. Os partidos religiosos, eles eram fera nisso. Eles maximizavam o que os dividia e se esquecia daquilo que os unia. E aquilo, meu irmão, atraía o povo, e o endemoniado continuava endemoniado. Viviam, meu irmão, no seu paraíso das suas meditações, das suas reflexões, com endemoniados do lado dele. Será, meu irmão, que a gente pensa mais na discussão do que nos endemoniados? Será, meu irmão, que você pensa mais em saciar as suas próprias curiosidades? Será que você, meu irmão, se preocupa mais em sair ganhando nas suas discussões do que expulsar o demônio de quem está cativo e enfermo? Eu já fui muito besta, irmão. Quem admite aí que já foi bem burro na sua vida, levanta a mão assim. Graças a Deus, eu fui um burrão, irmão, muitas vezes. Muito burrão, sabe por quê? Porque eu entrava numa discussão besta, que o capeta devia olhar para a minha cara e dizer: ô retardado, e eu entrava numa discussão besta, irmão. E às vezes aquilo me trazia ódio, me trazia raiva, eu ficava brabinho, eu ficava triste. Ai, meu irmão, o Espírito Santo certa vez falou uma coisinha simples para mim assim: se preocupa mais em pregar, fala mais do Evangelho, fala mais do amor de Jesus, irmão. Ah, pastor, o amor de Jesus não tem graça, o amor de Jesus não dá debate, o amor de Jesus não exalta o meu intelecto. Meu irmão, mas o amor de Jesus quebra julgo, o amor de Jesus cura, o amor de Jesus liberta, o amor de Jesus nos une. Então, meu irmão, você pode talvez saciar a sua curiosidade, seu espírito de curioso, mas vai continuar com endemoniados do teu lado. Vai continuar com gente enferma precisando de cura. E você discutindo e atraindo aqueles que querem ver a tua discussão. Agora, olha só, versículo 15. Logo toda a multidão, a Bíblia diz que eles foram tomados de surpresa. A Bíblia diz que estava tudo lá discutindo. Estava tudo lá, ó, será quem vai ganhar? E o endemoniado ali, irmão. O surdo e o mudo ali. Aí a Bíblia diz que foram tomados de surpresa porque Jesus entrou no meio da multidão. Quantos aqui creem que carregam em si a presença de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Dê uma salva de palmas se você crê. Bate mais forte aí se você crê. Meu irmão, se a presença do Rei está em mim, quando eu entro no meio da multidão dos curiosos, todos são tomados de surpresa. Sabe por quê? Porque a multidão espera que você entre simplesmente para discutir. A multidão quer que você entre simplesmente como mais um curioso. Mas quando você entra com a presença de Jesus,
ali está entrando o que pode curar o surdo e o mudo, o que pode libertar aquele que desde a infância é um endemoniado. É aquele, meu irmão, que quando entra no meio dos curiosos, ele tem sobre si o poder de fazer um pai parar de chorar. Ele tem, meu irmão, sobre a sua vida essa autoridade. Agora você imagina, meu irmão, como aquele homem sofria. E olha que a Bíblia dá a entender que era um escriba também. Não é? Ou seja, aquele homem via o seu filho desde a infância. Diga assim comigo, diga bem forte, desde da infância. No versículo 21 diz: desde a infância o seu pai vendo o seu filho sendo jogado no fogo. Você já imaginou, irmão? Esses dias, tadinho, né? A Lana andando, caiu aqui na casa da minha mãe, caiu, ralou o joelhinho. Aí ela chega com aquela carinha dela: papai, muita dor, muita dor, muita dor. Meu afilhado rasgou o nariz esses dias aí, Pedro. Só de ver a fotinha dele com os pontinhos já dá uma dor, irmão. Ou seja, a gente vê os nossos filhos, pessoas que a gente ama, ferido, nosso coração já, meu Deus, ralou o joelhinho, e ela, ai, que dor, que dor, que dor. Eu imagino aquele pai olhando seu filho se jogando no fogo. Aquele pai não podia cozinhar normalmente, aquela mãe não podia cozinhar normalmente, porque a qualquer momento aquele espírito maligno poderia jogar ele no fogo. Eu imagino talvez tantas vezes ele andando lá de um lago, andando lá de um rio, ou de uma cisterna, de um poço, e os pais olhando, porque a qualquer momento aquele espírito podia jogar aquela criança nas águas. Imagina, meu irmão, o nível de sofrimento daquele homem. A Bíblia diz que os dentes dele rangiam. Diz que espumava a sua boca, rilha os seus dentes, como diz o versículo 18. Diz que ele estava desfinhando. Meu irmão, você imagina a situação daquela criança de anos e anos e anos se jogando no fogo. Quem se joga no fogo tem cicatriz, irmão. Então, quando você pensar nesse menino, não pensa num menino normal, bonito, não. Provavelmente ele tinha várias cicatrizes. Quem sabe o seu rosto era marcado por cicatrizes de fogo. A Bíblia diz também que ele se jogava em terra. Quem se joga em terra se corta, se machuca. Então eu quero que você imagine esse jovem como alguém, meu irmão, sofrido, alguém cheio de cicatriz, e estava ali, no meio dos inteligentes, no meio dos que discutiam, no meio daqueles que não queriam obedecer, mas queriam satisfazer o desejo do seu intelecto de se acharem superiores, os donos da razão. Enquanto o menino estava ali, cheio de demônios e enfermo, surdo e mudo. Aí a Bíblia diz, né? Foram tomados de surpresa. E o interessante é que ele leva até os discípulos. Mesmo no meio daquela discussão, eles vão até os discípulos, só que os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Aí, pulando já para o final, depois nós vamos voltar para cá. Aí Jesus responde: por que não podemos nós expulsá-lo? Aí Jesus: essa casta não pode sair
senão por meio de oração e jejum. Sabe o que Jesus estava dizendo? Essa casta de demônios, esse demônio, ele não vai sair através de um momento de fé. Você está me ouvindo? Esse demônio não vai sair por um momento de ímpeto de fé. E às vezes, meu irmão, é o que a gente tem nos nossos ajuntamentos. A gente tem um ímpeto de fé e a gente diz: eu creio, é agora. E a gente vem, a gente clama, agora vai tudo desatar. Aí você chora, num ímpeto de fé, você acha que vai ter o teu milagre. Aí, meu irmão, Jesus quebra a gente e diz assim: filho, tem coisa que não é por ímpeto. Tem coisa que não é numa ação de fé. Tem coisa que você vai ter que se dedicar antes. Tem coisa, meu irmão, que você vai ter que dedicar mais tempo antes, para que o teu milagre aconteça. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Antes desse ímpeto de guerreiro aí, você tem que orar mais. Antes, meu irmão, de você declarar, determinar a tua vitória, você tem que jejuar mais. Pega na sua mão, a mão do seu irmão assim, pergunta para ele assim: você tem orado e jejuado? Pergunta para ele. Esses dias meu irmão mais velho me deu uma lambada, o irmão estava contando aqui hoje, né? Meu irmão é pastor também, e mais velho que eu, não parece não, mas é. E ele me mandou um WhatsApp, ele falou assim: Bruno, tu tem jejuado? Aí eu parei para pensar assim: Senhor, tem jejuado pouco. Aí respondi para ele: olha, errando. Aí ele chegou para mim e falou: Bruno, tu tem que orar mais e jejuar mais. Aí eu ouvi aquela palavra, entrou no meu coração, e eu sei que eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais. E eu recebi essa exortação como algo muito bom, irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus nos coloca numa posição de oração e jejum, é porque tem um grande endemoniado que vai ser liberto. O que eu quero dizer com isso? Tem algo sobrenatural para ser liberado sobre nós. Então sabe por quê, meu irmão? Deus está trazendo essa palavra para mim e para você, porque igreja de curioso, igreja de escriba, é a igreja que convive com gente doente por mais de 30 anos. Mas, meu irmão, igreja de discípulos, igreja de gente que ora, de gente que jejua, aleluia. Mesmo no meio das discussões desse mundo, quando ele entra, o povo se assusta, porque ele é diferente, irmão. Eu me lembro, certa vez, conheci um pastor chamado Pastor Gilberto, muito das antigas, ele é pastor lá da Jocum. Eu me lembro num retiro, meu irmão, de adolescentes, e eu ia lá, estava ainda no início do avivamento, buscando a Deus e tal, e eu via, meu irmão, aquela fila de gente para conversar com aquele homem. Muita gente, meu irmão, e tadinho dele, sentado lá no meio do gramado, entrava um e a outra, entrava um, e eu olhava aquilo e falava: gente, que besteira, deixa o homem descansar. Eu era bem críticozinho, era bem escriba, irmão, mas Jesus me quebrou, amém? E eu olhando assim, falava: para que isso, para que isso? Até o dia que eu parei para sentar com ele. Quando a gente para sentar com alguém que é cheio de Jesus, a gente leva susto, irmão. Quando a gente para conversar com alguém que é cheio de Deus, às vezes a gente vai cheio de não me toques, cheio de uma alma armada. Aí Jesus diz assim: filho, há quanto tempo você está sofrendo? Pergunta assim para o seu irmão:
Há quanto tempo você está sofrendo? Pergunta para ele aí. Olha a cara que ele fez aí. Ah, estou sofrendo. Tá sim, irmão, tem alguma coisa aí. Aí aquele homem diz assim: desde a infância, Jesus. Desde a infância. Aí, tremendo que eu gosto da sinceridade desse escriba, né? Aí o Senhor, ele chega e pergunta assim: Jesus, tu podes curar? Se tu podes curar, tem compaixão e ajuda-nos. Aí eu imagino Jesus, né, irmãos, com autoridade dizendo: podes? Se podes. Aí ele diz: tudo é possível ao que crê. Versículo 23. Diga comigo: tudo. Diga: tudo é possível. Diga: é possível ao que crê. Aí, meu irmão, Jesus chega, ó, se pode, lógico, se você acreditar é possível. Aí a Bíblia diz, meu irmão, coisa linda também, né? A questão da sinceridade daquele homem, ele em lágrimas, ele diz: eu creio. Quantos aqui creem? Dê um glória a Deus, um aleluia. Mas a palavra não para aqui. Ele diz assim: eu creio, mas Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ali, meu irmão, a gente já viu que o coração daquele homem estava quebradinho já. Ele não usou de uma frase para convencer a sua própria alma, né? Como a gente faz às vezes. Eu creio, eu acredito, que não sei o que não. Aquele homem diz: eu creio, Senhor, mas eu preciso de ajuda na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Aí Jesus viu aquilo e ele vai e repreende o espírito imundo. Olha que coisa linda. E ele diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Mesmo, meu irmão, ele reconhecendo que precisa de ajuda na sua fé, Jesus chega para ele e diz: o seu filho diz para o espírito que estava naquele jovem: sai, e você não vai voltar nunca mais. Meu irmão, tu acha que há espírito no inferno capaz de desobedecer uma ordem de Jesus? Diga assim comigo: tem nada. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você vai sair e não vai voltar nunca mais. Eu creio, meu irmão. Eu termino aqui, quero orar por você. Eu creio que quando Jesus faz uma obra, Ele faz para sempre. Eu creio que quando Ele manda para sempre. Aleluia! E eu creio, meu irmão, que há pessoas aqui no nosso meio que estão dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre Teu, mas me ajuda na minha falta de fé, Senhor. Me ajuda na minha fé, Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor está aqui para te ouvir hoje. E Ele vai te ajudar, eu tenho certeza. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Se você quer fazer essa oração, sai do seu lugar e vem aqui para esse altar aqui, que nós vamos orar por você. Se você quer dizer: Senhor, eu creio, mas me ajude na falta da minha fé. Sai do seu lugar e vem aqui.
Talvez você está num momento, meu irmão, que você não está conseguindo mesmo acreditar. Talvez o doente não é nem teu filho, mas talvez o doente é você. Talvez, meu irmão, você está tentando mandar demônios embora sem jejum e oração na sua vida. Talvez a coisa da sua vida que você está tentando se livrar, mas está faltando que você se dedique tempo, irmão. Você dedique tempo. Você ore mais, você se consagre mais, você leia mais a Bíblia. E é, meu irmão, nessa humildade, como desse escriba, que o Senhor vai liberar uma palavra de vitória, de libertação sobre sua vida, sobre a sua história. Quem sabe, meu irmão, uma cura. Eu creio que Deus cura até os dias de hoje. Eu já vi, meu irmão, milagres sobrenaturais de Deus. Agora Deus só cura com propósito também, meu irmão. Deus não cura por curar. Ele cura quando o propósito da cura alcança o propósito do reino. Porque nesse mundo nós teremos aflições, irmãos. O Senhor só tira as nossas aflições quando o retirar dessa aflição está ligado a um propósito de reino. Senão nós vamos ter que enfrentar, nós vamos vencer, nós vamos vivenciar e não vamos abrir mão de Jesus. Mas a tua cura hoje pode, meu irmão, estabelecer um princípio de reino hoje. A tua cura, a tua mudança de vida pode fazer, meu irmão, com que pessoas que estão ao teu lado venham a ser tocadas pelo Espírito Santo. E talvez até hoje você só está vendo o povo discutir. E Deus está falando comigo aqui, meu irmão, que tem gente que se afastou dele porque ouviu mais a discussão do que o Evangelho. E a tua desculpa é: eu me afastei do Senhor porque na igreja tinha isso, na igreja tinha aquilo. Você só conseguiu ver a discussão. O Senhor manda te dizer: volta a olhar para Ele, irmãos. Volte a olhar para Ele. Porque se Jesus está com você, preste atenção, você muda o lugar da discussão. De um lugar de escribas discutindo, ali se tornou um lugar de milagre. De um lugar, meu irmão, de mera carnalidade, com a presença de Jesus, se tornou um lugar transformado. E melhor ainda, um lugar transformador de vidas. Aquele homem, aquele jovem, saiu dali curado. E eu creio que você pode sair curado hoje, em nome de Jesus. Para que ser curado? Pode parecer duro, meu irmão, que eu vou te dizer, mas não é para as dores pararem. Ele vai te curar quando cessar da tua dor tiver um propósito de reino. Oh, Espírito Santo, olha mais para Jesus, irmão. Para de tê-lo como coadjuvante da sua vida, onde só de vez em quando você lembra dele. Traga Jesus para a centralidade da sua vida.
Ele não pode ser o adendo. Ele tem que ser o principal, irmão. Quando Ele é o principal, meu irmão, os demônios irão embora, as enfermidades serão curadas, a provisão vai chegar, você não vai ser envergonhado. Quando Ele for o centro, o centro, o centro. Então o Senhor te convida, no meio das discussões desse mundo tenebroso, volta a olhar para Ele, irmão. Vamos cantar essa canção novamente? Veja o Senhor. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, os meus olhos viram Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Antes da gente cantar de novo, meu irmão, ouça o que Deus está te dizendo. Para de olhar para as discussões vãs, irmão. Volte a olhar para o Evangelho, irmão. Quanto mais você olha para o Evangelho, mais é fácil crer. Se a gente deixa de olhar para o Evangelho, a gente para de acreditar. Se a gente passa a olhar só para o homem, a gente entra em crise. Meu irmão, volta a olhar para o Evangelho, volte a olhar para Jesus. E esse Jesus vai trazer misericórdia para o escriba. A presença de Jesus vai trazer misericórdia até para aqueles que discutem. Não adianta você acusar o escriba, vai e expulse o demônio dele. Não adianta você se revoltar, não adianta você amaldiçoar, vá você e cure as feridas daqueles que ainda não creem. Vai você, entra no meio, entra no meio você, cheio da presença de Jesus. E muda o foco da multidão. Você está disposto a isso, irmão? Vejo, Senhor, mesmo no meio da multidão, Pai. Vejo, Senhor, mesmo no meio de tanta corrupção. Exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, cante bem forte, meu irmão, declare. Vejo, Senhor, exaltado na adoração
do povo desta terra. Suas vestes reais, suas vestes reais enchem o templo. Essa visão foi dada no meio de muita perseguição, irmão. Adoradores celestiais cercam seu trono, unidos a eles clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, os meus olhos viram o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. O Senhor está te resgatando hoje, resgatando sua visão. E o que o Senhor coloca no meu coração, meu irmão, é que vai vir um refrigério sobre sua vida. O Senhor está te dizendo: me veja no meio deles. Me veja no meio deles. Me veja, me veja, me veja. Remanda rabasubia lá. Oh Espírito, Senhor, nos colocamos no teu altar, Jesus, nessa noite. Não é esse altar físico aqui, Pai. Isso aqui é só tijolo. Mas é no altar espiritual, é diante da tua presença, Pai. E diante desse altar espiritual de entrega, nós te dizemos: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, eu creio, Jesus, mas me ajuda quando a minha fé falha. Me ajuda quando a minha fé não é capaz de me afastar do pecado, Senhor. Me ajude quando a minha fé não é capaz de mudar o meu caráter. Me ajuda, Senhor. Esse é o clamor da tua igreja, Pai. Nos ajude quando a minha fé não me afasta das discussões. Me ajuda quando a minha fé não me faz pregar o evangelho para ninguém. Nos perdoe, Senhor. E nos ajude, Jesus. Teus filhos estão aqui hoje declarando que precisam dessa ajuda. E há mais gente aqui que precisa, Senhor, que não está aqui.
Mas honra eles, Pai, esses que vieram à frente de maneira especial. A tua palavra está cheia de momentos onde o Senhor honra aquele que rompe a multidão. Então eu te peço, Deus, em especial para esses que vieram e romper essa pequena multidão que tem aqui hoje. Estão hoje dizendo: eu preciso de ajuda na minha fé. E eu tenho certeza absoluta que nós veremos o fruto dessa fé restaurada, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas a Jesus, amém? Bate bem forte. Fique aqui ainda. Há alguém aqui hoje que está voltando para Jesus, ou aceitando Jesus pela primeira vez, ou talvez retornando. Se tiver alguém, faz assim com a sua mão, para que eu possa orar, especialmente pela sua vida. Há alguém aqui hoje que estava longe do Evangelho, quer voltar para os braços dele, quer aceitá-lo como Salvador. Se tiver, onde você estiver, levante a sua mão hoje. Não há nada que impeça você de tomar essa decisão hoje, amém? Há alguém? A igreja está orando. Posso ouvir sua oração? Comece a clamar aí, igreja. Uns tempo atrás eu dei uma bronca aqui, funcionou, mas o povo esquece, irmão. Ora, é salvação. Não vou me alongar não, mas eu não posso terminar esse culto sem dar a oportunidade de alguém restaurar sua comunhão com Deus hoje, de voltar para os caminhos do Senhor. Alguém? Todos aqui são salvos, lavados, remidos. Quem tem certeza da sua salvação, agora levanta a mão assim. Levanta assim bem alto, irmão. Quantos têm certeza da sua salvação? Você que está sentado e pode se colocar de pé, fica de pé agora, se você tem certeza da sua salvação. O Senhor está olhando para nós, amém, irmãos? Fica assim de mão levantada ainda. E há pessoas aqui que não têm essa certeza, irmão. Que precisam sair daqui com essa certeza. Vamos orar, Senhor. Eu sei que há pessoas aqui que precisam dessa restauração. Que o Teu Evangelho, Deus, alcance a vida deles de maneira sobrenatural. Que o Teu Evangelho transforme, mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Quebre seus conceitos, suas vaidades. Que o Evangelho seja verdadeiramente vivo no coração deles. E como nós temos clamado, que ninguém saia daqui sem ter certeza da sua salvação, em nome de Jesus. Quero que você dê um abraço a essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: Jesus vai ajudar você na sua falta de fé. Diga para ele: Ele vai ajudar você, irmão.